Mas pensando até em composição do preço dos combustíveis, porque a gente tem que praticar um preço internacional, então tem que estar alinhado ali com o preço do barril em dólar, mas há muitas críticas ao excesso de impostos que nós cobramos sobre combustíveis. Você pega a comparação entre países, né? Vou até pensar aqui um post que eu vi sobre isso depois, para mostrar, mas o Brasil cobra muito tributo sobre combustíveis. Eu estou aqui com uma imagem, e é lógico que ela não retrata a realidade, talvez, para o seu estado. No Acre, a gasolina está mais de R$10 já. Sim, é. Então, talvez lá o uso de cavalos esteja já aumentando, né? Crescendo a demanda por cavalos. Porque você tem impostos que variam de um estado para o outro. O ICMS, por exemplo, em São Paulo é um, no Rio é outro. No Rio é meio gourmet a gasolina, a linha do Rio é sempre mais caro. Então vai variar. Mas pegando uma composição aqui média, a gente vê que do 100% do preço, 29% é realização Petrobras, que está aqui, Sim. depende dela. 15% é CID, PIS/PASEP e COFINS. Depois vamos ver o que significa essas siglas. 29% é ICMS, 15% é o custo do etanol, que é adicionado na gasolina. Sim, 27%. E 12% é distribuição e revenda. Então, pegando aqui só de impostos, ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, é dos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará. E 15% é imposto federal, é COFINS, é PIS/PASEP e é o CID. Então, a gente vê que somando esse imposto federal, nós temos 39% e 44% de imposto sobre a gasolina. É muita coisa. Por que é tanta coisa assim? delicinha, não é mesmo? Por quê? Né? Aí você já entra numa outra discussão. Eu né? posso até responder, porque eles querem. Diga aí. Porque Deus Exatamente. quis. Né? Qual que é o perfil de gasto público brasileiro? O Brasil é conhecido por ser um país responsável do ponto de vista fiscal, do Não. ponto de vista de gastos, né? Então, onde que eu posso aumentar o imposto sem que isso tenha uma elasticidade, né? Sem que eu reduza basicamente um consumo de um determinado produto? Cara, gasolina. Né? A gasolina, você pode colocar uma alíquota um pouco maior, que a elasticidade dela com relação, né? Ou seja, o seu consumo, ele vai diminuir pouco. Você parou de vir para o escritório porque a gasolina aumentou? Não dá. Né? Então, ou seja, é uma fonte O Bruno boa. agora usa carro elétrico. Ah, tá, verdade. Ele tá salvo. Ele tá salvo. Mais ou menos, né? A bandeira tarifária aí É, energia elétrica verdade, também não é tá verdade. escapando. não tem O escapatória. Brasil uma hora te pega. Mas Isso é que ele acontece. bota pra carregar aqui no escritório. Tem um ponto. Thiago dele. Negro, cuidado. Não é aqui. É o escritório. É na garagem prédio do do escritório. escritório. prédio. É. Tem. Mas isso que você falou é interessante, né? Porque você tem produtos que têm uma demanda inelástica, a gente precisa, e outros que, se o preço subir demais, você busca substituição. Ah, o trigo tá muito caro, o macarrão tá caro. Pô, você vai e come mais arroz, por exemplo. Sim. Agora, se o combustível tá muito Não caro, tem o que você não fazer. tem pra onde fugir. Bicicleta. Cavalo. Até dá para algumas distâncias, para outras não dá. Então é uma maneira de você conseguir colocar mais tributos sem afetar a demanda que vai haver por aquilo. Perfeito. É isso, cara. Então, Caramba. se a gente melhorasse o nosso perfil de gastos, né, do ponto de vista fiscal, talvez a gente conseguiria melhorar, né, 1 hora essa composição do preço dos combustíveis. E a CID? Porque eu gosto muito do nome CID. Significa... Não, sério, não é o nome, a pessoa CID. É que CID é Cid não era o cara contribuição... da Era do Gelo? Também. Ah, é Mas além disso, Lembrei disso significa agora. contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Como é que é? Repete. Contribuição. É que geralmente dão nomes bonitos para impostos, né? Aham. Não sei o que é social, não sei o que é da seguridade. Então, são sempre nomes bonitos, mas a CID é sincera. Ela mostra uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Ou seja, a gente vai intervir aqui. Por que eles fazem isso? A gente tinha a Petrobras como monopólio até mais ou menos ali em 97, o ano 2000, e isso depois caiu ao longo do tempo. Mas ela, mesmo assim, os concorrentes não entraram, né, no mercado brasileiro. A gente tem concorrência muito grande em, por exemplo, exploração e produção, mas em refino não. Agora que a Petrobras está começando a vender as suas refinarias e está no processo de desinvestimento, já tem a primeira refinaria totalmente privatizada, que é a lá da Bahia, né, que já está pelo Fundo Mubadala. Mas ela ainda tem um monopólio, então essa CID é meio que para controlar esse domínio e não deixar a prática de preços a qualquer domínio do monopólio Petrobras, vamos dizer assim. Mas, No fundo eles é têm um o mesmo imposto, assim, o mesmo é objetivo. o mesmo objetivo aumentar a no arrecadação. final. Eu não sei se está acontecendo sempre isso, mas, por exemplo, quando a gasolina aumenta,
O pessoal fala, pô, vou usar álcool, mas o álcool aumenta também. Aham. O pessoal fala, pô, caramba, o álcool também aumentou. Até na época da Dilma, eu lembro que além de quase quebrar a Petrobras, ela também quebrou o setor sucroalcooleiro. Perfeito. Porque na hora que o combustível ia aumentar, ela falou, não vai aumentar Genial, não, vamos hein? congelar o... Ela conseguiu fazer 2 Ela pelo preço de conseguiu. 1. Rapaz, Foi incrível. sempre Na hora que o brilhante. combustível ia aumentar, a gasolina aumentando, o pessoal ia começar a usar álcool. Só que ela segurou o preço do combustível, a Petrobras foi sofrendo, comprando lá fora para revender por um preço mais baixo Internamente. E se a gasolina estava com preço mais baixo, ninguém estava usando álcool. Então, na hora que o setor sucroalcooleiro ia brilhar, ele também ficou lá embaixo. Perfeito. Né? Ele quebrou. Só que agora, por exemplo, com a gasolina subindo, o pessoal deveria procurar mais o álcool. Só que o álcool também está subindo de preço. Perfeito. Só que o que eu li é que essa CID, ela serve para isso. Se, por exemplo, o combustível cair demais de preço, que é muito raro de Fazer acontecer, um controle. eles aumentam a CID para deixar a gasolina não tão barata para não afetar o setor sucroalcooleiro. Ou seja, o governo está escolhendo assim, não pode Agora se for esse, cair, não pode cair é. tão rápido. Se for subir, você diminui. Eles fazem um controle com os impostos. Ou seja, a mão invisível não funciona nesse Não, caso. é uma mão peluda. Metendo ali e Agora- Bem Agora- visível. Oferta e demanda que se exploda. Agora, não quer saber. é importante a gente ressaltar, olha como uma intervenção lá atrás, 2014, Gera 2015, você outras. pode prejudicar a eficiência do país no médio e longo prazo. Porque, poxa, quando era a hora do setor sucroalcooleiro brilhar, você foi lá e o quê? Prejudicou. Imagina o empresário que pegou seu capital e investiu pesado para começar a se beneficiar desse aumento do preço da gasolina. Opa, tem um produto aqui mais competitivo. Ele viu, cara, passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele falou, cara, acabou. Não voltou. Não voltou R$1 do que eu coloquei. Quebrou, saiu do ramo. Quando que esse cara vai pensar novamente em voltar para esse setor? Sendo que sempre quando ele fala assim, olha, eu posso ser beneficiado. Não, não. O governo vai dar um jeito aqui de, cara, prejudicar, né? Então, você intervir muitas vezes não é só o problema financeiro, momentâneo, né? Você pode causar um problema estrutural, em termos de eficiência a médio e longo prazo. É isso que a gente tem sempre que lembrar. Não, porque você está mostrando para o mercado que, olha, toda hora eu vou meter a mão. Sim. Como é que aquele empresário, e nesse setor, que é um setor intensivo em capital, de investimentos de longo prazo, você investe agora para colher depois de alguns anos, como é que ele vai ter segurança de que realmente ele vai ter o retorno planejado agora? Se é impossível calcular esse retorno, já que toda hora o governo está metendo a mão. Perfeito. E não só metendo a mão dessa forma, porque há sempre proposta, a gente está em ano de eleição, e já tem muita gente falando, eu faria não sei o que combustível, eu faria não sei o que lá. Eu colocaria o preço mais baixo, mas as ações vão cair, o governo vai comprar tudo. Tem as propostas assim. Então, Então, era isso que eu ia é um dizer setor complicado. sobre as pessoas falarem, eu quero então pagar menos na gasolina, escolher isso. No final das contas, quando você escolhe isso, você está beneficiando os políticos, na minha opinião, porque os caras estão, né, de alguma forma, fazendo ações e aí ganhando pontos com a população, que no final das contas é a gente que está pagando de Exato. todos os jeitos. Então, era isso que eu ia finalizar lá na questão, aquela hora que eu boa. comecei. Boa. mas sobre os impostos, baixar os impostos não seria uma maneira de deixar a gasolina mais barata com menos custos para a população? Eu sei que os impostos financiam o governo, que teoricamente vai gastar em certas áreas para nos beneficiar. Mas já que a gente não vê o retorno, não seria a melhor maneira de colocar esse preço mais para baixo? Reduzindo os impostos, Isso. é aquilo. O Brasil hoje já está tendo resultado fiscal negativo, déficit primário, né? Ou seja, você já, ano a ano, já há alguns anos, você gasta mais impostos do que você arrecada. O que isso se traduz no quê? No aumento do endividamento, né? Então, se você reduzir os impostos, né, sobre os combustíveis, o que você vai ter que fazer? Aumentar a arrecadação de um outro Em jeito. outro lugar. Senão isso vai gerar mais dívida, tá? Então, poxa, não quero mais dívida. O que eu vou precisar fazer? Aumentar impostos ou reduzir gastos em algum outro lugar. Você vai reduzir gastos da saúde, da educação, para arcar com essa redução na arrecadação de combustível, né? Pô, vai ter gente lá que usa saúde pública, que utiliza educação pública. É gente que muitas vezes, a maioria, né, não está preocupada com colocar gasolina no seu tanque. Né? De novo, quem que você vai afetar mais? A população mais pobre, tá? Um outro ponto, não, vou aumentar o nível de endividamento. Então, não vou reduzir gastos e não vou aumentar imposto de um outro lado. O que você vai fazer? Aumento de dívida. Poxa, o investidor brasileiro, investidora internacional vai olhar e falar, cara, olha o nível do endividamento brasileiro subindo. O aumento de Risco gastos fiscal. ainda. Risco fiscal. O que acontece? Tchau, Brasil. Sobe os seus juros. Subir os seus juros, né, você vai arcar vai pagar mais juros ano a ano.
Ou seja, É uma bola de neve. esse dinheiro vai sair do bolso do brasileiro de algum jeito, né? Ou em forma de redução de gastos, ou em forma de aumento de tributo em outras áreas, ou um aumento no custo da dívida, né? Então, não tem jeito, né? Vai sair de algum lugar. O melhor para eficiência econômica é você cobrar diretamente de onde ele deveria ser cobrado, né? Então, em termos de eficiência, você vai trazer a médio e longo prazo, se o Brasil praticar isso, né? Um benefício que no curto prazo você não consegue ver, mas a médio e longo você consegue. Então a gente fica meio sem opção, pensando assim no curto prazo. Porque, como você disse, reduzir imposto pode baratear, mas o governo já gasta mais do que arrecada e é pior esse problema. Se ele tem que gastar mais do que arrecada, tem que se endividar mais. Quanto mais dívida, maiores os juros já tão altos, vira uma bola de neve no final. Perfeito, exato, né? Por que a moeda do Brasil se desvalorizou bastante desde o início da pandemia? Porque o Brasil foi um dos países emergentes que mais gastou, que teve um déficit primário maior desde o início da pandemia, né? O que aconteceu? Pô, os investidores tirando o recurso do Brasil, tá? E contrapartida, o que aconteceu desde lá? Os juros no Brasil subiram, não só os juros, a taxa Selic, juros de médio, juros de longo prazo. Então hoje, qualquer R$1.000 que o Brasil pega emprestado, o pessoal vai pagar um juros muito maior, né? Ele pagava 6% ao ano antes da pandemia, para pegar um dinheiro emprestado com os investidores e investidoras, por um prazo de 10 anos. Agora ele paga quanto? 12% ao ano. Então, qualquer bilhão que o Brasil for pegar emprestado, ele vai pagar o custo da dívida dele, dobrou desde o início de 2020, tá? Então, prejudicar o seu resultado fiscal é muito, muito perigoso, né? Porque você vai ter um custo que você vai arcar com ele, vai pagar ele ao longo dos próximos anos. Não agora, mas vai pagar. E quem é mais afetado pela evolução da dívida pública, novamente, também é o mais pobre. Porque, por exemplo, a gente que tem patrimônio consegue investir na dívida pública. Se protege de alguma forma. E para quem tem aquele sonho de conseguir 1% ao mês, tem um certo saudosismo dessa época do passado, estamos voltando para essa época. Sim. Porque a previsão para a próxima reunião do Banco Central é aumentar a Selic em quanto? Mais 1%? Mais 1%. Então já chegaremos disse. a 12,75, né? Perfeito. Nossa. E aí, essa taxa dá mais de 1% ao mês. Só que quem consegue comprar título público e emprestar dinheiro para o Brasil é quem tem mais capital. Quem tem menos capital está vendo o preço de tudo subir e sobra cada vez menos para pensar em investir em alguma coisa no final das contas. Então é bem complicado. Mas os impostos sobre combustíveis são altíssimos, mas não só sobre combustível. A gente tem uma carga tributária muito alta aqui no Brasil. Eu fui buscar um post aqui do Ricardo Amorim, do Economista lá no Instagram, onde ele pegou e comparou a carga tributária a alguns produtos aqui do Brasil com Portugal, com o Chile e com os Estados Unidos. Celular, por exemplo, carga tributária dos Estados Unidos, 7%. Chile, 19%, Portugal, 23%, Brasil, 40%. Carro, 7% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal. Na verdade, é padronizado nos outros países. O Brasil é uma carga para cada produto. Mas do Brasil, no carro, 36%. Cesta básica, 7% Estados Unidos, 0% Chile, 23% Portugal, 20% Brasil na média. Energia elétrica, 8% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal, 48% Brasil. Como é que a gente vai ajudar o pobre se a gente pega a conta dele e sobe 50% do valor para ele ter luz em casa? E agora combustíveis. Um detalhe. 7% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal e somando tributos federais e estaduais, 62% de tributos sobre o combustível no Brasil. Olha onde a carga tributária no Brasil é maior. Onde você não tem escapatória. Você vai parar de consumir energia elétrica? Você vai parar de colocar combustível? Não dá. Onde a carga tributária é maior, né? Porque os preços são... A demanda é inelástica. O Brasil é uma armadilha. Perfeito. Exato.